como eu e o meu marido conseguimos pagar a nossa festa de casamento com apenas 21 aninhos. Ele me pediu em casamento em outubro de 2020. Nós nos casamos em março de 2022. Então, do noivado até o casamento, tivemos aí um período de 1 ano e 4 meses que juntamos o dinheiro juntos. Quando ficamos noivos, tanto eu quanto ele éramos jovens aprendizes e nós tínhamos um salário ali de menos de R$500. Era 400 e pouco, tanto o meu quanto dele. Como morávamos com os nossos pais, a gente ainda conseguia guardar ali uma parte desse valor. Não era tudo, mas a gente conseguia. Não éramos também muito de ficar saindo, de gastar, sair todo final de semana. Então isso ajudou muito a gente a economizar. Daí, a partir do momento em que ficamos noivos, nós juntamos as nossas reservas. Peguei uma parte do que eu tinha guardado, coloquei em uma caixinha do Nubank. Ele também pegou uma parte do que ele tinha guardado e colocou nessa mesma caixinha do Nubank. Não era muita coisa, tínhamos ali eu acho que menos de R$2.000 juntando as nossas duas reservas, mas nós tínhamos fé e isso era suficiente. Mas como a fé sozinha ela é morta, é preciso ter obras, nós paramos para pensar, tá, o que é que a gente vai fazer para esse dinheiro render? Assim que eu comecei o meu emprego de jovem aprendiz, eu comprei uma câmera, isso antes da gente noivar. Porque era o meu sonho ter uma câmera, eu sonhava em ser fotógrafa, queria viver da fotografia. Então eu comecei a fazer ensaios fotográficos. Eu era profissional? Não era. Tinha feito algum curso? Só no YouTube. Mas lá fui eu fazer um perfil profissional no Instagram e começar a divulgar o meu trabalho. E com isso eu consegui fazer uma boa renda extra. Então, além do meu salário de jovem aprendiz, eu comecei a ganhar com a fotografia. Não era muita coisa, mas já era uma coisa ótima. Fiz fotografia de gestante, de aniversário, de casamento no civil. Comecei a falar com as pessoas que eu conhecia, minha família começou a divulgar. Começou a vir alguns clientes. Não eram muitos, não era agenda cheia, lotada, mas eu conseguia durante os finais de semana atender uma galera boa. Eu comecei também a ganhar com álbum. Eu comecei a divulgar os álbuns e as pessoas me mandavam as fotos que elas já tinham tirado e eu só diagramava o álbum na internet mesmo, colocava já o endereço dela no próprio site do álbum e ela me pagava um valor acima do álbum, porque tinha ali a minha mão de obra da edição, das fotos, se fosse o caso, do formato de como o álbum ficaria. E eu ganhei, eu acho que eu fiz, não fiz muito não, mas eu acho que eu cheguei a fazer uns 2 álbuns para vender. E depois de 2 meses de noivados, tivemos uma grande surpresa, que eu creio que foi a mão de Deus sobre as nossas vidas, que nós dois fomos efetivados. Não trabalhávamos na mesma empresa, mas fomos efetivados no mesmo mês, em dezembro de 2020. Então, nesse período, nosso salário deu uma melhorada ali, mas ainda não era suficiente, porque nós queríamos a festa. Somos crentes e normalmente, na maioria das vezes, pelo menos o que eu vejo, é que quem é crente gosta de fazer do casamento a festa da vida. Era isso que nós sonhávamos, uma festa grande, com vestido de noiva, com toda a nossa família, com todos os nossos amigos, com um buffet legal, com uma decoração legal, com um fotógrafo legal. Então queríamos realmente fazer uma festa de qualidade, uma festa boa, que fosse marcante para as nossas vidas. Então o que é que fazíamos? Todos os meses a gente separava uma parte do nosso salário para colocar, uma grande parte na verdade, para colocar nessa caixinha que tínhamos juntos do Nubank, e todo o dinheiro que eu ganhava com a fotografia a gente usava para comprar alguma coisa de casa, na internet, coisas básicas mesmo, sabe? Utensílios de cozinha, de cama, essas coisas de casa em geral. Porque nós não iríamos fazer um chá de panela, uma festa de chá de panela, nem nada do tipo, de casa nova. Então nós já íamos comprando algumas coisas de casa. Só que chegou um momento em que a gente viu que a fotografia sozinha não era suficiente. E a gente foi pensar, tá, o que é que a gente pode fazer para ganhar um dinheiro extra, além desse extra? Meu marido, ele sabe cozinhar, ele cozinha muito bem e ele ama cozinhar. Na época, como nós não éramos de sair muito pra curtir, pra gastar dinheiro, nosso date era ou ele ir pra minha casa e a gente fazer alguma comida juntas e assistir filme, ou eu ir pra casa dele, ele fazer alguma comida e a gente assistir filme. Uma coisa que ele sempre fazia era pizza. A pizza dele é realmente muito boa. Então a gente pensou, dá pra gente fazer pizza brotinho e vender. Então a gente começou a fazer isso, fomos comprar o material pra fazer pizza, compramos algumas embalagens, fiz um outro Instagram profissional que o nome era Pizza Bruts. Eu acho que até hoje tem esse Instagram. Se eu encontrar, eu vou colocar os prints aqui pra vocês verem. Fizemos esse perfil profissional, compartilhamos com algumas pessoas conhecidas, o pessoal da igreja, como
Como as pessoas já sabiam que ele cozinhava bem, as pessoas super compravam, indicava para outras pessoas e a gente super vendeu. E a gente não tava dando conta porque a gente já era efetivado, já trabalhávamos CLT e ficávamos o dia todo no trabalho. Então, assim, o único tempo livre que nós tínhamos era à noite e no final de semana. Olhe lá, né? Porque tinha final de semana que a gente ainda ia trabalhar. Então, era bem complicado isso pra gente conseguir administrar todas as coisas, fotografia, pizza, emprego. Tanto que nessa época, a minha sogra super ajudou a gente a produzir as pizzas, a entregar nos clientes, a administrar tudo isso. E aí, quando chegou o momento que a gente viu que a gente tava se desgastando demais, já tava ficando muito cansativo, a gente não tava dando conta. A gente falou, não, pronto, tá, a gente já ganhou aqui um valor bom, vamos parar porque não tá dando certo pra gente não adoecer de tanto trabalho. E aí a gente parou, infelizmente, mas muita gente tinha gostado, eu acredito que se a gente continuasse vendendo até hoje ia vender. E continuamos juntando o nosso saláriozinho lá todo mês na caixinha. Só que eu não tava satisfeita com aquilo. Eu precisava de alguma coisa extra além disso. Eu sempre amei tecnologia, amei comunicação, design, arte, criatividade, tudo que envolva isso. Então eu falei, olha, vou fazer um curso de design gráfico e vou começar a produzir e vender algumas coisas. Fiz um curso, achei um curso na internet, comprei esse curso online, fiz o curso, aprendi a usar o Illustrator, aprendi a usar o Photoshop. E aí eu criei mais uma vez um Instagram profissional de design gráfico. Comecei a produzir convites digitais online, comecei a produzir logotipos, cartaz e anúncios para as pessoas que trabalhavam com o Instagram, até porque na época da pandemia foi que deu esse boom e que as pessoas mais começaram a investir nas redes sociais. Cobrava assim um valor super irrisório, tipo R$20, R$50 por uma logo, no máximo R$100. Mas deu muito bom, consegui uma clientela muito bacana e a partir disso gerei uma outra renda que foi como social media. Como eu comecei a fazer cartazes para as pessoas que trabalhavam com a internet, divulgando na internet, tinham pessoas que me perguntavam, olha, será que tu não consegue cuidar do meu Instagram? Então as pessoas me pagavam um valor mensal para eu produzir conteúdo, produzir os anúncios, as legendas, as fotos. Uma outra coisa que eu e meu marido tínhamos em mente era, nós vamos pagar todo o casamento até, no máximo, um dia antes do casamento. Nós casamos no dia 10 de março e no dia 9 de março nós já tínhamos pago todas as dívidas do casamento. Nós não queríamos passar o casamento e continuar pagando as dívidas do casamento, porque tinha outras dívidas, né, coisas de casa, móveis e tudo mais. Então, o casamento em si, a festa em si, nós tínhamos ali o desejo, o propósito de quitar até o dia da festa. Para a glória de Deus, nós conseguimos fazer isso. No dia 9 de março, nós fizemos o último Pix do casamento. Então, no dia 10 de março, que foi o dia do casamento, nós não estávamos devendo mais nada da festa. Outra coisa que nós decidimos foi já começar o pagamento e procurar os fornecedores assim que a gente noivou. Então, a gente não esperou ficar próximo à data do casamento, não. A gente definiu ali, tá, qual vai ser a data que a gente vai casar. Vai ser tal data, temos mais de um ano para poder planejar. Vai ser com quantos convidados. Muito importante você definir a quantidade de convidados, porque todos os seus orçamentos vão ser baseados na quantidade de convidados. Fizemos uma festa para 130 pessoas. Então, após o noivado, nós já fomos procurar o espaço que iríamos casar. Foi a primeira coisa que a gente fechou. Graças a Deus, tivemos muito ajuda de pessoas especiais que o Senhor colocou nas nossas vidas, como, por exemplo, o buffet. Nós ganhamos o buffet de presente. Um buffet que nós tínhamos entrado em contato antes mesmo do noivado. Eu lembro que eu tinha mandado uma mensagem no Instagram desse buffet, perguntando quanto que era, querendo saber mais a respeito. E quando ele me mandou o orçamento, quando nós vimos o preço, eu falei, ai amor, deixa quieto, não vai ser esse não, bora procurar outro. Mas pra glória de Deus, nós ganhamos de presente exatamente esse buffet que nós sonhávamos. Uma frase que eu falo pra todas as minhas amigas que vão casar e que sonham em casar é: Deus ama casamento e opera de uma maneira sobrenatural sobre um casal que deseja realmente casar. Então, assim, foi muito do nosso esforço, das nossas renúncias, do nosso planejamento, mas se não fosse a mão de Deus sobre as nossas vidas, não teríamos conseguido. Nós ganhamos de presente também um todo incolor, porque na época tava com a previsão de chuva, então a gente ficou na dúvida se ia chover ou não. Então pagaram pra gente, um dia antes do casamento, um todo incolor, caso houvesse chuva. Então assim, fora o buffet e esse todo incolor, todos os outros custos, todos os outros fornecedores, fomos nós dois que pagamos. O vestido de noiva, ele foi feito do zero. Aconteceu uma coisa inacreditável, que até hoje eu não sei como que isso aconteceu. Mas a gente pagou R$2.000. R$2.000.
por um vestido de noiva que foi feito do zero, do jeito que eu quis. Não tem explicação, gente. Não tem. Vestido de noiva feito do zero é muito mais do que isso. E outra, não foi só o meu vestido de noiva. Os R$2.000 custeou o meu vestido de noiva e as roupas de todas as crianças que entraram. A florista, o pajem, a noivinha, todas as crianças. Tem um caderninho onde eu anotei todos os valores de todos os fornecedores. E quando a gente pega pra fazer a conta de quanto que a gente gastou no casamento, dá em torno ali de R$35.000. Com tudo que a gente pagou. Eu não sei explicar como foi que com os nossos salários a gente conseguiu reformar a casa, comprar móveis, pagar o casamento. Eu não sei explicar. A conta, ela realmente não bate. Foi Deus. O vídeo era pra falar como que a gente conseguiu pagar, mas eu não sei dizer como foi que a gente conseguiu pagar. Então, assim, pra fechar aqui o vídeo, a dica final é: se planeje, se esforce, faça a sua parte, economize e, principalmente, entregue na mão de Deus. Entregue, confie, acredite. Ele faz o sobrenatural acontecer. É isso. Beijo e até o próximo.